Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live do ano, nossa primeira live aqui no Instagram, no meu Instagram, da glaucia_serafini.advogada. Então, gente, esse ano eu vou falar muito sobre EPROC, vou falar muito sobre precificação, vou falar, na verdade, coisas práticas do dia a dia da advocacia previdenciária. Prof. Kátia, beijo! Tô louca pra ir aí, hein? João Pessoa, Nath, Santiago, Stephanie, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, gente, a gente vai descobrindo ao longo... Tássia, tudo bom? Gente, sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar um oi pra galera que tá entrando primeiro, porque... boa noite, Digão. Fazia muito tempo que eu não fazia assim, lives sequenciais. Então, no final do ano eu fiz uma sobre metas, né? Tinha bastante gente, muito legal, que vocês realmente querem mudar em 2024, né? Querem ter uma advocacia diferenciada. E esse ano a proposta é fazer lives sobre algumas coisas práticas na advocacia de vocês, para que vocês de fato aumentem aí as metas e conquistem aí uma advocacia mais especializada, uma advocacia que de fato vai dar resultados. E eu não quero aqui prometer milhões, falar que vocês vão ficar milionários com direito previdenciário e tudo mais. Eu quero prometer que vocês vão melhorar a advocacia de vocês no sentido de conhecimento do próprio processo, né? Do sistema que vocês usam diariamente para peticionar, que vocês usam diariamente ali na advocacia de vocês. Olá, Jefferson Navarro, que se formou comigo, Vinícius Pontes, sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, eu trouxe aqui um convidado muito especial, o Maurício Maronês, já vou chamar ele aqui, porque olha só que interessante. Ó, eu tô no quarto do meu filho, vocês sabem, Pocoyo tá ali em cima, é meu escritório, até hoje eu postei ali nos stories, eu fiz meu escritório aqui no cantinho, porque hoje a advocacia é isso, né? A gente não precisa mais ter um escritório físico grande, maravilhoso e tudo mais. Tendo internet, tendo um cantinho aqui para atender os clientes online é o suficiente. Então, gente, eu vou chamar então o Maurício, que é um servidor da Justiça Federal. Ele vai se apresentar, vai falar com vocês. E a ideia aqui é que vocês melhorem a prática do dia a dia de vocês processual, mas processual não no sentido do direito processual, mas no sentido de agilizar os processos de vocês. E hoje a gente vai falar de agilizar o pagamento do RPV, que, gente, sério, eu acho que todo mundo quer, né, agilizar os pagamentos, quer saber como é que faz para melhorar ali, né, o recebimento ali, enfim. Então, deixa eu convidar aqui o Maurício. O Maurício já tá entrando. Ó, Maurício, já te mandei o convite pra gente conversar. Fabiane, seja bem-vinda. Gente, muito legal vocês todos aqui. Olá, Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao Instagram, glaucia_serafini.advogada. E muito obrigada por ter aceitado o convite aí, né, da gente fazer essa live. A gente vai fazer várias conversas. Hoje é a primeira, na verdade, né, sobre EPROC. Eu acho que isso vai agregar muito na vida do advogado. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui nas redes sociais, aqui no Instagram. É auxiliar para que não só o advogado, mas também o servidor público que está ali do outro lado possa melhorar também tanto o entendimento do advogado com o EPROC, quanto a comunicação entre servidor e advogado. Então, seja muito bem-vindo, Maurício, se apresente aí para o pessoal que está entrando, que está aqui com a gente. Olá, doutora, me ouve bem? Sim, tudo certo com áudio. Então tá. Bom, meu nome é Maurício Maronês, né? Sou servidor da Justiça Federal há 20 anos, entrei em 2003, junto com o nascimento do EPROC, coincidentemente, tem a ver com o tema aí da nossa palestra, da nossa live. E desde então, trabalhamos no processo eletrônico, e em 2006
eu assumi como diretor de secretaria aqui em Santiago, né, na Vara de Santiago, Vara Federal de Santiago, na 4ª região, e estou desde então aqui. Né, nessa função, a gente fala todo dia com advogados, com partes, e a gente pode, sim, constatar o quanto possuem dúvidas, o quanto existem dúvidas, né, na operação, na fase do RPV, principalmente, que é o nosso tema mais específico hoje, né, e o quanto o processo é uma coisa coletiva, e o quanto saber o que acontece do lado de vocês do balcão e do nosso lado, um saber como pode ajudar o outro, vai agilizar o andamento do processo. Então, acho que esse é um pouco do nosso propósito hoje, né? Fazer esse casamento aí com um objetivo comum para que todos saiam ganhando. Perfeito. É legal de comentar também, Maurício, é que quando a gente conversou a primeira vez, eu fui te perguntar alguma coisa ali do processo ali do EPROC, né? Daí tu me respondeu. Falei, gente, se eu não sei, e eu tô aqui diariamente fazendo isso, deve ter muita gente que não sabe também, que é o tema de hoje, né? Como agilizar o RPV. Então, é interessante que, assim, todos os dias, o advogado, ele tá trabalhando no EPROC, né? Todo santo dia ele tá ali, ele abre, ele peticiona, ele faz vários trabalhos, coloca processo, coloca petição, recurso ali pro tribunal, tudo no EPROC. E a maioria dos advogados, eu sei por mim, a gente não lê o tutorial, a gente não lê todo o material, a gente não lê, né? Não fica olhando vídeos de como usar o EPROC, a gente não fica... Deveríamos, né? Na verdade, o advogado deveria ser um expert em EPROC. Mas, às vezes, na correria ali, né? No dia a gente tem que estudar o direito, a gente tem que atender o cliente, a gente tem tantas outras coisas que a gente está ali fazendo e acaba não se atentando ao conhecimento específico do sistema que a gente usa todos os dias. Eu comparo isso, Maurício, como um carro. Por exemplo, a gente compra um carro e a gente não lê o manual, né? A gente, né, compra um carro automático, que legal, feliz da vida, é um carro super fácil de usar ali, mas a gente não lê o manual. Aí quando dá algum problema, o que a gente faz? A gente procura um mecânico, que no teu caso, no caso do EPROC, a gente procura a Justiça Federal. E às vezes a resolução desse problema poderia ter sido lá atrás, só pelo fato de a gente ter um conhecimento ali daquele carro, ou no caso do sistema EPROC. Então eu faço uma comparação boba, assim, mas só para vocês entenderem, para a gente entender que às vezes conhecer o sistema é muito mais importante do que simplesmente usar ele o dia inteiro e não se atentar a coisas que a detalhes, né, que a gente pode utilizar para acelerar o processo, para, sei lá, tem tantas opções, né? Depois que eu comecei a conversar contigo, a gente foi conversando bastante sobre a EPROC, eu fui descobrindo coisas que eu não sabia no dia a dia e que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Então, vamos começar então com o tema RPV. Vamos falar primeiro o que é RPV, porque tem muito jovem advogado que me segue aqui e que nunca teve um RPV, ainda não recebeu nenhum RPV ou tá por receber, não sabe como é que funciona. Então, Maurício, comenta aí, fala aí para nós como é que funciona o RPV na Justiça Federal. Certo. Bom, primeiramente eu só quero assim, concordar, assinar embaixo da questão do quanto é importante conhecer a ferramenta EPROC. Os advogados ainda não têm, pelo menos alguma parcela deles, né, ainda não tem noção do quanto esse sistema, e aí me perdoem, assim, eu talvez seja muito empolgado, mas esse sistema fantástico pode agilizar o andamento do processo. Eu costumo dizer que os advogados que dominam essa ferramenta, e aí algumas dicas que nós vamos dar mais adiante vão ilustrar isso num pequeno segmento do processo, que é a requisição de pagamento, né? É como se tivesse um colaborador do advogado dentro do cartório judicial aqui, trabalhando exclusivamente para ele, com o domínio dessas técnicas. Então,
Se o pessoal em casa está me acompanhando, eles vão estar dando risada das tuas colocações, porque eu leio o manual de instruções e, e eu sei o quanto isso facilita, né? E brigo sempre com elas lá, vamos ler o manual antes, né? E então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá para o que tu me propuseste. O RPV é um ofício, né? É um documento no qual o juiz requisita o pagamento de uma condenação, né, derivada de uma obrigação de pagar, quando o devedor é a fazenda pública, né, a União, os estados, o município. Então, se o processo foi procedente numa condenação de pagar contra a fazenda pública, vai ser emitido esse documento lá no final, depois do trânsito em julgado, esse documento vai ser emitido em que o juiz vai requisitar o pagamento, né? O juiz envia para o tribunal e o tribunal pega esses valores do orçamento e deposita para a parte que ganhou o processo. Se esse valor é menor que 60 salários mínimos, aí eu vou falar da Justiça Federal, tá? Porque essa alçada muda a depender da Justiça. Se esse valor é menor que 60 salários mínimos, se chama RPV, Requisição de Pequeno Valor, é uma sigla, né? Se ele é maior que 60 salários mínimos, vai se chamar precatório, nome mais conhecido, né? Mais famoso, o precatório. E tem essas mesmas características quanto à sua natureza, mas os fluxos, os prazos são diferentes dentro do processo, né, dos precatórios. Perfeito. É interessante dar essa introdução, porque, como eu te falei, tem jovem advogado, tem advogado que já está há muito tempo ali no EPROC, né? Já sabe mexer muito, já sabe mais do que, né, todo mundo. Mas é interessante porque, assim, Maurício, eu recebo muita mensagem aqui no meu direct e eu tenho um grupo de WhatsApp só de jovem advogado e o tempo todo eles perguntam quando que eu vou receber, como é que é o procedimento, porque às vezes, porque assim, primeiro a gente recebe, para quem nunca recebeu, porque quem já recebeu sabe como é que funciona, mas para quem nunca recebeu, primeiro a gente vai receber ali no EPROC, vai aparecer o RPV. Geralmente, nesse momento, quem nunca recebeu acha que já vai sair o dinheiro naquele momento, né? Acho que, nossa, saiu o RPV, então eu vou receber. E esse é um momento muito importante para a gente entender algumas coisas processuais, como, por exemplo, o destaque de honorários. Eu, nessa função de dar aula em vários lugares do Brasil, em Cuiabá, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, na pós-graduação da Verbo Jurídico, onde tem muito aluno de vários lugares do país, eu descobri que muitos juízes, eles não deferem o destaque de honorários. Então, a gente conversando, né, sobre esse assunto, a gente até comentou que, olha que absurdo um juiz indeferir algo que é de caráter alimentar do advogado. Ele vai juntar ali o contrato de honorários para, né, fazer o destaque. E principalmente hoje, que muita gente está no online, como eu, né? Hoje, Maurício, o ano passado, e para quem está aí, até eu recebi uma pergunta hoje sobre advocacia online. Quem faz tráfego pago no online sabe que, às vezes, no dia, a gente atende 50, 100 pessoas. Então, é uma demanda absurda para quem está no online. Então, como não tomar um calote, por exemplo, né, de um processo judicial, sabendo usar o sistema, sabendo usar o destaque de honorários, sabendo usar, inclusive, o recebimento do valor total do processo, porque a gente também tem isso. Antigamente, todo mundo o quê? Fazia o quê? Ia no banco, né? Todo advogado ia no banco com o cliente, ia lá, recebia e tudo mais, estava tudo certo. Hoje, a gente não precisa mais fazer isso. Né? Tu não tem mais a necessidade de ir no banco com o cliente, porque a prestação de contas, inclusive, eu acho até muito mais segura fazer pelo sistema. Porque o sistema ele vai entender que chegou na tua conta, principalmente quem tem CNPJ, né? Eu sempre falo para o jovem advogado abrir a sociedade individual de advocacia, abrir um CNPJ, porque daí vai pagar muito menos imposto, né? Então, faz ali o recebimento do valor total e, no mesmo momento, já faz a transferência do valor que está no contrato de honorários para o cliente.
Então, a Receita Federal, ela vai estar ciente de toda a tramitação, da onde saiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro, né? E vai estar tudo certinho, né, em relação à nossa contadoria, à nossa contabilidade dentro do escritório. Então, são fases, assim, que é tão importante falar que, às vezes, a gente vai trabalhando, passa ano, sai ano, e de repente, tem alguns advogados aí que não se atentaram a isso, a começar a profissionalizar a advocacia dessa maneira, de colocar no CNPJ os contratos de honorários, de colocar o destaque de honorários dentro do EPROC para fazer o destaque e também com essa possibilidade de requerer todo o valor, né, dentro do sistema para fazer essa prestação de contas sem a necessidade de ir no banco. E isso foi uma coisa que eu te comentei que 90% dos advogados que eu conversei, embora eu saiba que eu converso com muito jovem advogado, então a maioria falou que não sabia dessa possibilidade. Então, essa é uma das coisas que eu achei muito legal a gente trazer aqui. Mas vamos falar, então, Maurício, exclusivamente da agilidade, de como agilizar, que é o que o pessoal quer saber, né? Quem está aqui quer saber como agilizar esse pagamento. Então, você tinha me comentado ali de datas, né? Porque a gente, quando entra ali o RPV, a gente tem que dar a ciência, né, daquele RPV, tem que verificar se ele está correto, se o cálculo está correto. Então, o advogado ele tem que entender de cálculo, sim. Isso é muito importante na execução da sentença ali, a gente entender como foi calculado aquele RPV, porque quem se atenta a isso, com certeza já pegou RPVs errados, com certeza já viu, né, em algum momento ali, algum cálculo errado. Então, como é que faz aí, como é que é o passo a passo ali dentro do EPROC quando sai o RPV e como a gente faz para agilizar esse pagamento? Então tá. Glaucio, deixa eu falar uma coisa assim. Ó. É muito recorrente essa questão, né? Quando é que eu vou receber? Como que eu faço para receber? Vai demorar muito. E agora eu vou dar para vocês um mapa. Esse mapa, se vocês dominarem esses conceitos aqui simples desse mapa, vocês vão receber muito antes, tá? E tem a ver também com o contrato de honorários, tá? Eu vi que tu falaste em deferimentos de outros magistrados. Primeiramente, eu faço questão, assim, de deixar claro, né, que aqui eu não falo em nome da magistrada que eu já atuo, já há 20 anos com ela, né, e ela tem os seus entendimentos, né, claro que eu assim, conheço todos eles, né, e aplico todos eles aqui no andamento, né, a doutora Cristiane, não sei se salve para ela, se ela está nos observando aí, e também pela Justiça Federal, né? Então, eu estou falando aqui a minha opinião com base na minha observação que eu vejo no dia a dia dos processos. E aí que vem esse mapa. Vamos lá. Se liguem lá. A RPV, ela tem vamos dizer assim, quatro marcos temporais. E vocês saberem se localizar nesses marcos temporais faz toda a diferença para vocês receberem antes. O primeiro marco temporal é a expedição. Então, depois que está tudo transitado em julgado, o valor está liquidado, né? Nós temos a expedição. O que é a expedição, pessoal? O documento, esse ofício que eu falei, pelo qual o juiz requisita, ele vai ser escrito, ele vai ser redigido, ele vai ser produzido, vai ser conferido, né? Que às vezes vocês me perguntam, né? Poxa, já tem os cálculos, é só colocar RPV aí. Não, alguém tem que digitá-la, né? E conferi-la para ver se não tem. Afinal, é um momento importantíssimo do processo, né? Tem vários requisitos legais na RPV que são obrigatórios que nela constem. E então ela vai ir para o processo e vocês vão ser intimados com 5 dias. Olha só o detalhe que já começa a ficar importante para vocês. São 5 dias processuais, tá? Um prazo processual. Então, são 5 dias úteis. Só que antes
desses 5 dias úteis, correm, quem usa o EPROC aqui, eu sei que isso fica gravado de repente para outras regiões, né, que não usam, mas quem usa o EPROC sabe que antes correm 10 dias não úteis, corridos, né? Então só aí a gente já tem 19 dias, porque são os corridos, porque são os 10 iniciais e depois deles mais 5 úteis e 2 finais de semana vão dar 19. Se o advogado estiver atento nessa intimação e olhar a RPV e estiver de acordo com ela, achar que para ele a RPV está ok, e já fechar esse prazo, ele já ganhou 19 dias. Ele já ganhou 19 dias. E eu estou inferindo aqui que esses 5 dias úteis vão ser contínuos, né? Vamos imaginar, já pensou se tem feriados, se tem um recesso, aí esses 19 dias vão se transformar em um mês, só pelo advogado estar atento ali e encerrar este prazo. Enquanto este prazo da intimação da RPV não for fechado, o processo não segue adiante. O processo vai ficar esperando as partes darem um ok. Acontece, Glaucia, seguidamente, oportunidades em que o devedor, né, vamos falar do previdenciário aí, que talvez eu acho que seja o teu público principal, né, o devedor, o INSS, fecha o prazo e o credor, né, o advogado do autor, não fecha. É uma coisa que me chama a atenção quando ocorre. É uma perda de tempo, o processo está sendo atrasado, mas, claro, o principal interessado está dando causa, né? A gente tem que esperar esse prazo fechar. Bom, isso é o marco da expedição. Me interrompa a hora que quiser, tá? Se tiver alguma pergunta, ou se tu quiseres interromper. O segundo marco, vai lá. Eu ia te comentar que o João falou que o áudio tá cortando, mas para mim tá ok, pode continuar aí. De repente é a internet dele, mas para mim tá ok aqui o áudio. Eu ver a outra queixa aí, tá? O segundo marco é depois que estiver tudo ok, tá? Aí eu acho que cabe um parêntese antes de passar para o segundo marco do contrato de honorários. Às vezes, a gente sai a expedição, né? Estamos no marco 1, sai a expedição e intima-se o advogado. Só então o advogado junta o contrato de honorários. O que vai acontecer? Esta requisição de pagamento vai ter que voltar lá atrás. Talvez até na contadoria, porque alguns juízes querem que o contador faça os cálculos do percentual dos honorários ali, né? Depois da fila da contadoria, vai para a fila da expedição, que vai ter que ser reescrita essa RPV, e novamente intimado. Então aqui já vai uma dica. Juntem o contrato de honorários na inicial, pessoal. Perfeito. Não há nenhum impeditivo para isso, né? Ou na sentença, ou no trânsito em julgado. Isso sem falar que você pode estar sendo jurisdicionado por um juiz que não aceita, nesse momento processual, a juntada do contrato de honorários. Juntando lá na inicial, você mata todos os coelhos. Você não vai correr o risco do juiz indeferir e você vai ganhar esse prazo. E aí sim é um prazo considerável. E se você fizer esse processo voltar por causa de um contrato de honorários intempestivo, você pode estar perdendo meses, né, no fluxo da RPV. Perfeito. Tá, Maurício, só uma questão aqui que a doutora Tássia está perguntando, que ela disse que recebemos uma RPV que constava o valor bloqueado. O que precisa fazer? BPC deficiente, cliente com interdição. Certo. Se a doutora Tássia me der licença, eu tenho, dentro dos marcos processuais, tenho o último deles é justamente esse ponto que ela abordou. Aí eu gostaria de, daqui uns minutinhos, chegar nessa parte dela. Pode ser? Perfeito. Vamos no passo a passo para o pessoal pegar.
texto total e depois tu responde a doutora Tássia. Perfeito. Certo, pode deixar. Me lembra se eu esquecer, tá? Tá. Então, depois da expedição, as partes foram intimadas, já está tudo ok, os prazos estão fechados, aí nós temos a transmissão, é o segundo marco, tá? A transmissão. O que é? O juiz transmite essa RPV até o tribunal, certo? A transmissão é um marco importante, porque deste marco é que se contam aqueles 60 dias para o pagamento, que é um prazo legal, certo? Então, aí é esse segundo marco, transmissão. Depois de 60 dias, no máximo, se estiver tudo ok, eu sei que de repente aqui tem advogados do TJ, eu não tenho conhecimento se o Estado está honrando com esse prazo, mas a União aqui, ela cumpre até com antecedência, tá? Geralmente Então, é no máximo... vai haver o depósito, então, é depositado esse valor, e aí, o último marco, então já falamos da expedição, da transmissão, depois vem o depósito, onde é juntado um demonstrativo ali no processo com o número de conta já e com valores, né? Esse valor pode estar com alvará ou sem alvará, estamos chegando na dúvida da doutora Tássia, mas esse depósito, quando ele é feito, ele está sempre ainda preso, bloqueado. Ele dá uma semana para uma conferência, para alguma eventualidade, e na semana seguinte temos o último marco, que é a liberação. Ou seja, o valor já está pronto para ser sacado no banco. Então, expedição, transmissão, depósito e liberação. Esses são os marcos da RPV. Um detalhe importante que talvez vai ajudar muitas dúvidas que chegam. A transmissão, pessoal, ela é feita dentro de um mês. O pagamento é necessariamente feito no outro mês. Então, vamos pegar exemplos. Se eu transmitir, se o juiz, né, transmitir a requisição para o tribunal no dia 1º ou no dia 31 de um mês, este processo vai ser pago, e agora estou falando da Justiça Federal, no final do outro mês. Tanto o do dia 1º quanto o do dia 31. Então, não se preocupem, às vezes, se o prazo da expedição esgotou ali no meio do mês. Não se preocupem, porque às vezes me chegam mensagens, né? Tá na hora de transmitir, tá na hora de transmitir. Muitos cartórios, muitas secretarias, e aí eu digo, é o caso nosso aqui, né? Deixam para transmitir ao final do mês. Porque já que todos vão ser pagos juntos, no final do mês você pega, digamos assim, um grupo, uma quantidade maior de RPVs já com prazo encerrado. Então não se preocupe, o processo encerrou o prazo dia 15, deixe ele quietinho lá, que ele vai ser transmitido dentro daquele mês e vai ser pago lá pelo final do outro mês. Tá certo? Uma outra questão que eu queria lembrar para vocês. Estamos falando lá na expedição. Lembrem que vocês foram intimados por 5 dias, tá? Então, expedição, transmissão, depósito e liberação. Expedição, vocês são intimados por 5 dias. Pessoal, aqui eu vou dar uma dica que faz muita diferença mesmo. Quando vocês forem verificar essa requisição de pagamento, essa RPV, vale para o PRECA também, tá? Mas aqui o nosso tema é RPV. Não peticionem para dizer que está tudo ok. Não
peticionem para requerer a transmissão. Não peticionem para requerer o prosseguimento em seus ulteriores termos. Não peticionem nada para isso. Apenas renunciem ao prazo, tá? O EPRO, aliás, isso serve para toda e qualquer vez, qualquer oportunidade dentro do EPROC que vocês estiverem de acordo com aquilo que vocês forem intimados, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando vocês peticionam, o EPROC sinaliza para a secretaria que entrou uma petição e leva o processo para uma fila de análise de petições, onde um colega, um servidor, um magistrado vai ter que analisar o que foi dito na petição. Se a petição disser, olha, está tudo ok com a RPV, pode levar o processo para a etapa seguinte, percebam que é a mesma coisa que renunciar ao prazo, só que aquele que renunciou ao prazo já teve o processo levado para a etapa seguinte lá no momento que ele clicou no EPROC. Perfeito. E esse aqui pode levar, né? Esse aqui pode levar meses a depender do cartório, do tamanho dessa fila que está analisando essas petições, né? Perfeito. Então, atentem para esse fato. Não, e é interessante, Maurício, porque assim, nós advogados, a gente está sempre peticionando, né? Até depois que eu aprendi a colocar ciência com renúncia de prazo, sério, isso é uma bênção do EPROC. Porque o que acontece? Uma bênção. Porque acaba assim, ó, eu não preciso falar pro juiz, olha, doutor, excelência, tá tudo certo. Eu não preciso mais fazer isso. Então, o que eu faço? Eu corto todo o caminho e vou direto para o pagamento, vou direto para o tribunal, vou direto para toda essa transmissão, depósito, liberação, vai direto. Eu não preciso. Então, eu acho que o maior pulo do gato de hoje, né, dessa live, é isso. Por mais que a gente saiba que, claro, que se tiver errado o cálculo, é diferente. A gente vai ter que peticionar, a gente vai ter que pedir um recálculo, aí é diferente. Mas, gente, olha só que interessante. Ciência com renúncia de prazo, tanto quando entra o RPV ali para a gente verificar se está tudo certo, quanto, enfim, é a melhor opção para agilizar qualquer pagamento, tanto de RPV quanto precatório, como o Maurício falou. Mas quantos de vocês, comentem aqui, quantos de vocês peticionam para avisar o juiz que tá tudo certo, que pode pagar? Né? Eu tenho certeza que aqui estamos com 34 pessoas aqui na live. Tenho certeza que muito advogado peticiona. Por quê? Isso é interessante falar, Maurício, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende, por exemplo, o momento ideal até para peticionar, né? A gente tem vários momentos certos para a gente peticionar, para a gente fazer o recurso. Claro que tem que estar ali dentro do prazo, mas são inúmeros pulos do gato que a gente só descobre depois de anos de advocacia, depois de anos, né, de muito errar, né? Porque a gente está sempre errando. Eu sempre digo, o advogado que é bom, ele já errou muito, né? Nenhum advogado bom, ele saiu da faculdade, nunca errou, tá tudo certo. Então, assim, a gente erra muito, mas a gente aprende. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, mas esses pulos do gato que tu deu, quem é jovem advogado aqui, nossa, já tá anos-luz de muita gente que ainda tá peticionando para pedir. A doutora Tícia falou, fiz isso semana passada. Olha só, doutora, pena que a semana passada não foi a live, né? Mas quantos de nós, quantas vezes, né, a gente peticiona, a gente tem essa necessidade porque nos falaram que é a única forma, né, de fazer essa comunicação com o juízo. Então, olha a importância da gente estudar o sistema que a gente usa todos os dias. A gente está falando aqui do EPROC, mas vocês podem usar aqui no Rio Grande do Sul ficou o EPROC para o geral, né? Na verdade, não tem mais. O PJT já está fazendo, já fez o seu câmbio ali, então a gente está usando só o EPROC, que é um sistema que, inclusive, a gente estava conversando, né, Maurício, que é um sistema que ele é inteligente. Ele vai se adaptando com as demandas
do dia a dia ali do advogado. Então, o EPROC, ele inclusive está sendo implementado em vários lugares do país. Então, eu não sei se tem pessoas aqui na live que estão em locais que está sendo implementado ou que foi implementado agora no final do ano. Eu sei que Minas Gerais, eu acho, Mato Grosso foi agora no final do ano. Tem vários lugares que estão sendo implementados e que é muito importante a gente pegar essas dicas, esse atalho, porque isso vai fazer toda a diferença na vida do advogado, né? Às vezes a gente quer agilizar e não sabe como, às vezes é um cliente que nem o cliente da doutora Tássia ali, é um deficiente, tem uma interdição, tem problemas, tá precisando muito daquele valor, né? Então, às vezes a gente entra em contato com o servidor ali da Justiça Federal para ver o que faz, porque a gente não sabe, não conhece o sistema. Essa é a realidade, né, Maurício? Mas vamos agora, se tu quiser responder a doutora Tássia em relação àquele valor bloqueado. Certo, eu vi que o doutor, acho que foi Pontes, né? Doutor Pontes, fez uma pergunta que também é relativa ao mesmo marco, que é esse depósito e a liberação, que fala sobre a certidão, né? Depois tu pega ela para nós aí, por favor, Glaucio, essa pergunta, tá? Bom, sobre o EPROC, realmente, ele é um sistema vivo, como eu digo, ele está em constante, e aqui eu aproveito para dar um agradecimento e os parabéns ao pessoal da TI da quarta região e acho que também das TIs dos tribunais que estão pegando, mas sobremaneira da quarta região. Olha, esse pessoal é incrível o que eles fizeram com esse sistema e que estão fazendo. Isso vale para vocês, advogados, também, porque a OAB é sempre convidada e é parceira ativa, né? A dizer, olha, se tivesse tal comando aqui, me ajudaria muito. Dali um tempo, aquele comando está no EPROC. Então, vocês são convidados a ser parceiros da Justiça no desenvolvimento de algo que vai ser... Usem o EPROC sempre com esse espírito, né? De que vocês podem fazê-lo melhorar para vocês, tá? Indo adiante, então, assim, já teve a expedição, já teve a transmissão ao tribunal, segundo o marco. Depois dessa transmissão, veio o depósito, o dinheiro ainda está bloqueado, tá? Passa-se uma semana o último marco da liberação. Quando há liberação, o advogado, com procuração, com poderes, né, para receber e dar quitação, pode ir ao banco e sacá-lo. A parte também pode ir ao banco, munida de identidade, e sacá-lo, né? Pode ainda ser feito um pedido de TED pelo sistema, aqui estou falando da quarta região, lá no TJ, acho que é alvará eletrônico, se não me engano, e nesse momento vem a questão da doutora Tássia. Se finda essa semana, já lá no depósito, que é o terceiro marco, em cima da requisição de pagamento, você vai ver ali, com alvará ou sem alvará. Vai ter essa informação na requisição de pagamento, no comprovante de depósito, aliás. Se disser sem alvará, vale isso que eu disse. Passou aquela semana, vai ter uma data de liberação no próprio documento, você pode chegar lá e sacar. Se disser com alvará, é o caso da doutora Tássia. Ou seja, mesmo sobrevindo aquela data, o valor não vai estar disponível. Isso porque lá atrás, na expedição, durante a expedição, foi identificado um motivo pelo qual o beneficiário não deveria ter o valor apto a ser sacado no momento da liberação. O caso da doutora Tássia é uma pessoa, é um maior incapaz, né? Isso. Ele é interditado. O que o juiz faz? Bom, se a requisição for liberada, se for não tiver nenhuma peculiaridade, este maior incapaz pode ir lá no banco, de posse da sua identidade. A interdição
não está estampada na pessoa, né? Então o funcionário do banco, sem maiores precauções, vai pagar, porque a requisição está liberada, então o juiz toma a cautela de bloqueá-la. O que deve ser feito nessas situações, né? O juiz, o advogado deve perguntar para o juiz, ou deve peticionar, se isso não ficou claro ainda no processo, o que tem que ser feito para aquela requisição ser liberada. Digo para vocês o entendimento da magistrada com a qual eu trabalho em relação à situação da doutora Tássia. É exigido uma ação de interdição, o ajuizamento de uma ação de interdição. Normalmente isso fica claro nos passos anteriores do processo. E aí, no momento de saque, o que a doutora aqui pede, a Cristiane pede um termo de curatela, mesmo que provisório para acautelar os interesses do curatelado, certo? Mas há outras situações em que pode vir bloqueado, né? Não é só essa. Por exemplo, houve uma cessão de créditos, o que mais que pode ocorrer? Cessão de créditos. Acho que são essas situações, enfim. O CPF da parte está irregular, ele vem bloqueado, né? Uma penhora no rosto dos autos, ela vem bloqueada. O seu cliente é titular da RTV, mas tem um outro processo de execução e foi penhorado no rosto dos autos. O que o advogado tem que fazer nesse caso? O advogado do exequente, que é o dono da RTV, se o valor da penhora do rosto dos autos supera a RTV, não há o que fazer, né? O valor está constrito, vai ir lá para o processo da penhora. Agora, se o valor da RTV supera, o saldo vai ser liberado para o seu cliente. É só pedir a liberação do saldo que supera a penhora no rosto dos autos. Pode haver outros casos, Glaucio, que não me ocorrem agora. Tá? Não, mas já ajudou ali a doutora Tássia, acho, para regularizar ali o RPV dela, para ela poder, né, sacar direitinho. Então tem que regularizar aí a curatela, né, do cliente dela, para conseguir fazer o saque. O doutor Vinícius, meu amigo Vinícius, lá do Rio de Janeiro, que perguntou o seguinte, Maurício: em qual desses marcos é o melhor momento para requerer a certidão que atesta que sou advogado do processo? Certo. Doutor Vinícius, prazer. Rio de Janeiro, acho que está recebendo agora, né? Ou recebeu há pouco o EPROC, né? Salvo engano. Fala aí para nós. Vocês vão adorar aí, doutor. Rio de Janeiro vai adorar o EPROC, tenho certeza. Olha só. Eu recomendo sempre, doutor, que seja destacado os honorários contratuais. Que aí o senhor não vai precisar dessa certidão, né? O senhor não vai precisar do alvará, porque eu vou lhe explicar, talvez eu acho que é interessante agora, porque alguns desconhecem essa funcionalidade. O valor está liberado. E por algum motivo, o advogado e a parte não vão ao banco. Querem que a transferência se dê de um modo eletrônico, tá? Existe no EPROC um comando chamado pedido de TED, tá? Em que o advogado, é uma petição específica, está nas ações do advogado, pedido de TED. Ali nada mais é do que o advogado indicar para onde vai os valores da RPV, tá? Do PRECA também, mas estamos falando de RPV. Quando o advogado usa um pedido de TED, se ele usar identidade de CPF, de destino e de origem, nenhum servidor da justiça vai precisar tomar parte nesse ofício do comando para o banco. Então, se o advogado tiver destacado os honorários contratuais, acho que cabe uma live só sobre honorários contratuais, viu, Glaucio? Se o advogado tiver
destacado previamente os honorários contratuais, vão se abrir duas contas. Uma do valor principal e a outra dos honorários contratuais, certo? Uma com o CPF da parte autora e a outra com o CPF ou CNPJ da sociedade de advogados ou do advogado. Na hora que vier o pedido de TED, ninguém do cartório, se o pedido de TED for principal para a parte autora, contratuais para o advogado. Se for nessa configuração, o comando é imediatamente enviado ao banco. Não passa por ninguém aqui dentro da secretaria. Isso dá uma agilidade ímpar. Porém, muitos advogados não destacam os honorários, e aí precisam fazer o pedido de TED, né, para garantir o seu pagamento, ou por algum outro motivo que lhe seja conveniente, precisam fazer a transferência do valor do cliente para a sua conta. Aí, alguém aqui da secretaria vai ter que fazer uma conferência e tem uma fila. Aí o advogado vai ter que entrar nessa fila, porque tem que ser analisados os poderes da procuração e só então feito o ofício para o banco. Então, o destaque de honorários já tira o processo dessa fila. Tá? Muitos juízos, inclusive, deixaram de tratar o processo tão prioritário. Ele é prioritário, né? Um momento delicado, sensível. Mas muitos juízes deixaram de tratar o processo como tão prioritário nessa parte, porque o advogado do cliente tem a opção de fazer imediato com um robô, mas optam por fazer manual. E aí eles ficam sujeitos a essa fila. E a outra maneira, que não é o pedido de TED, é a validação da procuração. Então, respondendo ao doutor, o melhor momento de pedir a validação da procuração é depois do depósito. É o melhor momento, porque ali, a partir dali, já se tem informações de que o processo já está na antessala do saque, como eu costumo dizer. É o melhor momento. Não que vai atrapalhar, que vai não surtir o efeito desejado se for feito antes, mas pode tirar o processo de uma fila importante. Porque, lembrando, sempre que vocês peticionam, o processo sai do iter onde ele está e vai lá para a análise dessa petição. E aí ele pode perder um prazo que estava no meio. Então, peticionem com moderação. Tá certo? Não, e olha só, Maurício, que interessante. Até falaram aqui, deixa eu voltar aqui. Maurício, penso que vale explicar a ferramenta do TED automático. Gente, o doutor José Ricardo falou. E é muito interessante. A gente não vai falar nessa live, tá? Porque não vai dar tempo, já são 10 para 7, 10 para as 8, aliás, a live acaba daqui 10 minutos. Mas é interessante porque a gente vê a quantidade de advogados que ainda não utilizam essa ferramenta, ainda não entendem como funciona, né? O EPROC no geral, porque a gente consegue agilizar o processo, a gente consegue agilizar o pagamento, a gente consegue receber o valor total, tanto no CPF quanto no CNPJ. A gente consegue, inclusive, deixar... até tem uma pergunta aqui do doutor Vinícius mesmo, que falou, mas seria qualquer valor de honorários é aceito? Vinícius, tem juízes que não deferem, infelizmente, e acontece no Brasil todo, tá, gente? Graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Eu sempre digo, o TRF4, a gente é maravilhoso, assim, a juíza de Santiago, ela sempre foi muito... Eu sempre gostei de peticionar e trabalhar com a comarca de Santiago, sempre fui muito bem... tudo que a gente pede, eles dão ali em relação aos honorários. Eu sempre fiz o destaque de honorários em Santiago e aqui na comarca de Alegrete também. Então, eu sempre atuei assim, dessa forma. Então, para mim, não é novidade. Mas quando o juiz ele não defere o destaque de honorários, ele tem que fundamentar. E não pode simplesmente, né, da cabeça dele dizer, não vou pagar. Ele tem que fundamentar. Isso está na legislação, né? Então, e ele não pode também achar que tu está cobrando muito, né? Que a gente vê isso também. O juiz, mas tu está cobrando 30%, mais não sei o quê. Ele não cabe a ele, né? Cabe a nossa tabela da OAB falar o limite ali que a gente pode cobrar. Então,
primeiro, o contrato de honorários é do escritório. Não interessa. Se o cliente, teu cliente assinou o contrato de honorários, ele vai pagar esse valor, é porque são as partes findando ali, finalizando, né, um processo e cumprindo com o acordo que foi feito ali no contrato de honorários. Nada mais que isso, né? Não cabe ali ao juiz discutir o valor do honorário. Mas se houver qualquer embate nesse sentido, embargo de declaração, porque não tem, eu acho, outra ferramenta a não ser embargo de declaração em relação a esse indeferimento de pagamento, né, de honorários em relação ao alvará dentro do EPROC. E conversar, às vezes, com o próprio juiz ali, despachar direitinho ali com o pessoal da vara para verificar, né, o motivo pelo qual não vai ser pago, né, em relação àquele contrato. Então, eu sempre digo assim, a comunicação do advogado, ela é muito importante. A comunicação do advogado dentro nas petições e diretamente ali com o juiz ou com o assessor, ela é muito importante, porque, gente, eles estão seguindo a legislação e nós também. Então, assim, não é um contra o outro. A gente está fazendo o nosso trabalho e eles estão fazendo o trabalho deles, né? Então, eu vejo que, às vezes, a comunicação, ela, por se tratar de dinheiro, né, do pagamento, às vezes a gente está, sei lá, precisando muito daquele valor e já está estressado, né, e quer resolver logo, acaba falando um pouco mais ríspido, de repente, ali com o servidor, ou enfim, eu só tô dando, né, é o que eu vejo, né, é o que a gente se depara no dia a dia, tanto com os advogados que pedem para mim dicas, né, de como fazer ali a requisição no EPROC, como aquele advogado que simplesmente peticiona e demora mais, que nem o Maurício falou, e acaba não sabendo usar o sistema para receber o RPV. Então, Maurício, tem mais duas perguntas aqui, deixa eu ver. Um colega falou para peticionar pedindo RPV, outro que devo pegar a sentença prévia pela internet. Não entendi a pergunta, doutora Rosângela. Depois tu me manda e a gente responde numa outra live. Mas, gente, são 7:08. Eu queria finalizar aqui falando, né, já que a gente falou de vários temas muito importantes, Maurício, eu acho que assim, a gente está abrindo aqui uma porta, né, na internet, no Instagram, e para advogados e para servidores de comunicação, para melhoramento, né, dessa comunicação dentro do EPROC, dessa comunicação entre servidor e advogado, né, dessa interação entre a Justiça Federal, mostrando que o EPROC ele está aí para auxiliar. Na verdade, a gente está com o melhor sistema do Brasil, a gente está com um sistema que simplesmente nos atende o tempo todo, né? Ele está em constante melhoramento e ele está aprimorando a própria advocacia, porque antigamente, e assim, a gente fala antigamente, há 5 anos atrás, antigamente, há 8 anos atrás, a gente tinha que ir no banco, não tinha de TED, não tinha essa função de ter que... enfim, era muito, né? Não tinha o processo eletrônico, gente. A gente começou em 2015, salvo engano, né, Maurício? Porque eu me formei em 2017 e eu já comecei com o processo... Não, o processo eletrônico, assim, que a gente parou de peticionar lá na vara, mas eu tô falando da Justiça Comum. O EPROC na Justiça Federal já tem há mais tempo, né? Sim. Então, quando eu comecei, eu já comecei no EPROC, né? Eu comecei em 2017, então sim, eu já comecei dentro do EPROC. Mas na vara civil, lá na comum, eu ainda cheguei a pegar algumas petições de ir lá no balcão, né? Então, olha que interessante, assim, a gente está falando de antigamente, agora, 5, 6 anos atrás, né? Então, é muito importante a gente trazer esse tema para realmente, assim, mostrar a prática processual, não do direito em si, mas do sistema que a gente usa no dia a dia. Com certeza. Isso eu acho que é o grande desafio
e algo que tem muitos frutos a render pela justiça brasileira. Essa conversa, essa consciência de que o processo é algo coletivo, em que todo mundo quer o mesmo objetivo, né, que é a celeridade, que é uma boa decisão, que é a melhor decisão possível, que é a distribuição da justiça, e que eu acho que isso aqui que às vezes fica um pouco esquecido, doutor, que a atuação de um interfere no resultado do outro e vice-versa. A hora que a gente vê o processo como um todo e se perguntar o que eu posso fazer que vai facilitar para a justiça, e aí o servidor lá na justiça fala de que modo eu posso fazer que facilita para o advogado, de que modo eu posso peticionar que facilita. Isso vai gerar um efeito, sim, em cascata e multiplicador, que vai tornar o processo muito mais rápido, certo? Eu queria só dar um salve para o José Ricardo, que é meu colega. Eu não deve ser o José Ricardo que eu estou pensando, saudoso colega aqui de Santiago, agora está na Serra Gaúcha. Um forte abraço e se tiver algum colega meu aqui, tenho certeza que eles estão também gostando de ver essa postura dos advogados em querer trabalhar junto conosco e nós junto com vocês para conseguir um processo melhor. É que todo mundo ganha, né, Maurício? Eu sempre digo assim, a comunicação é tudo. Quem me segue há mais tempo sabe que eu fazia antes, as primeiras lives, quando eu comecei a fazer live, era chimarrão com previdência. E a gente eu falava com os advogados mais experientes, e eu era uma jovem advogada, e a gente trocava essa ideia de como começar e tudo mais, porque também existia uma distância muito grande entre jovens advogados e advogados mais experientes. Então, eu sempre gosto de unir, né, até na época eu era presidente da comissão do Jovem Advogado em Santiago. Não faz muito tempo, mas é interessante a gente começar a fazer essa comunicação para que tudo melhore, né? Tanto o nosso processo quanto a vida do nosso cliente. Isso é o coletivo trabalhando, né? A gente está trabalhando em prol de um coletivo. O trabalho do Maurício fica melhor, né? Dentro da Justiça Federal. Quanto mais o advogado souber usar o sistema, melhor vai ser o trabalho de vocês. Quanto mais o advogado souber usar o sistema, mais rápido, mais fácil vai ser da gente resolver os problemas do dia a dia, porque nós somos resolvedores de problemas todos os dias, né? A gente tem que estar sempre atento ali a como agilizar tudo, né? O mundo tá tão corrido que a gente tem que sempre saber os atalhos dentro da legislação, dentro, né, do que está no nosso alcance. Maurício, quero te agradecer. Muito obrigado por essa conversa. Eu acho que muita gente gostou muito. Inclusive, eu quero pedir uma coisa para vocês. Façam um print nosso e coloquem na história de vocês, marquem o Maurício, me marquem. Inclusive, quem não segue o Maurício já segue @mmaronês, né, Maurício? O teu Instagram é M com Z no final. E fala aí do teu canal do YouTube pro pessoal também. Então, pessoal, nessa pegada de aproximar advogados, servidores, estudantes de direito, né? Eu tenho um canal, Jus Dicas. Aqui no Insta é Jus Dicas Oficial. Né? Então, estou sempre produzindo conteúdo, tentando dar esse outro lado do balcão. Olha como é que a gente pode fazer aqui para um ajudar o outro e trocando ideias. Né? Então, depois que eu saio da justiça, meu expediente chega lá, volta e meia, respondo perguntas, também aprendo muito com os advogados lá. Fiquem à vontade aí para me seguir e a gente vai ter um papo. Então tá, gente. Então, muito obrigado por todos que estiveram aqui na live com a gente. E terça-feira que vem a gente vai trazer um novo tema para vocês, porque eu acho que esse tema EPROC, ele tende a render muitos temas, muita conversa, muito bate-papo. Então, convido vocês desde já a vir terça que vem no mesmo horário, às 7 horas, para a gente conversar um pouco mais sobre o EPROC, certo? Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui o final. Muito obrigado, Maurício. E a gente se fala, então, na terça que vem. Tchau, tchau. Tchau a todos.
Tchau, Glaucio. Obrigado pela oportunidade.